Um só anjo matou 185.000 assírios, segundo Reis 19. Ainda que o Senhor possa perdoar e salvar a qualquer que tenha desonrado seu nome blasfemando dele, especialmente na dispensação da graça, conforme nos ensinou o próprio Jesus. Mateus 12 verso 32. No entanto, isto não é algo que possa ser feito sem que não nos exponhamos a um grande risco de sofrer os seus juízos, para vindicar a santidade do seu nome, ao qual atribui grande estima e honra, a ponto de ter incluído um mandamento específico entre os 10 mandamentos da lei de Moisés pelo qual proíbe o uso vão do seu santo nome, e interpôs uma ameaça, afirmando que não terá por inocente a todo que vier a fazê-lo. Êxodo 20 verso 7. Não admira, portanto, que Jesus tenha também ensinado o dever de santificar o nome de Deus, como a primeira coisa a ser lembrada em nossas orações. Mateus 6 verso 9. Era exatamente contra o grande nome de Deus que os assírios estavam blasfemando. E então, qual seria a resposta que poderiam esperar da parte do Senhor, na vindicação do seu nome? O capítulo 19 de Reis revela a resposta. Ainda que o rei Ezequias não tivesse se humilhado e buscado seu auxílio, pedindo que ele fosse consultado pelo profeta Isaías, os assírios receberiam das suas poderosas mãos o devido castigo. E os 185.000 homens do exército deles, que se encontrava acampado ao redor de Jerusalém, sitiando-a por longo período, de forma a produzir grande angústia no povo pela falta de gêneros básicos para sua subsistência, foram destruídos a um só tempo, pelo anjo do Senhor, na mesma noite em que o Senhor deu resposta à oração de Ezequias, através do profeta Isaías, na forma de uma resposta à carta afrontosa que Senaqueribe havia enviado a Ezequias. O rei assírio fugiu apavorado para sua terra, por ter visto a grande destruição que o próprio Deus fizera em seu exército sem qualquer auxílio de mãos humanas, e quando ele estava adorando no templo do deus Nisroque, em Nínive, capital da Síria, 2 de seus próprios filhos o mataram à espada no templo em que se encontrava. E com isto o Senhor revelou a ele qual era o poder do deus Nisroque para livrá-lo das suas mãos, e dos seus inimigos, pois, como se exaltara sobre o Senhor em nome deste Deus falso, ele não foi capaz sequer de livrá-lo daqueles que eram da sua própria casa, e um outro filho dele, chamado Esaradom, assumiu o reino da Síria. Para melhor informação de toda a fidelidade de Ezequias para com o Senhor antes de ter se levantado Senaqueribe contra ele, podem ser consultados os capítulos 29 a 31 de 2 Crônicas, em que vemos sobretudo seu esforço para cumprir em Judá tudo o que estava contido na lei de Moisés. Passamos agora à leitura do 19º capítulo de 2 Reis. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco, e entrou na casa do Senhor. 2 Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. 3 Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias. Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os dar à luz. 4 Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, oração pelo resto que ainda fica. 5 Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. 6 Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. 7 Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. 8 Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque soubera que o rei havia partido de Laquis. 9 E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: 10 Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. 11 Eis que já tens ouvido que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu seras poupado. 12 Porventura os deuses das nações a quem meus pais destruíram, puderam livrá-las, a saber, Gozã, Arã, Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? 13 Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iveá? 14 Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor, e a ponto estendeu perante o Senhor. 15 E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fiz este o céu e a terra. 16 Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre, ó Senhor,
os teus olhos, e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. 17 Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras. 18 E lançado seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. 19 Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. 20 Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Assíria. 21 Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. 22 A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz, e ergu.este os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. 23 Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e dizeste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. 24 Eu cavei, e bebi águas estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. 25 Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. 26 Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. 27 Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. 28 Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vi. Este. 29 E isto te será por sinal. Este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte que daí proceder, e no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. 30 Pois o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. 31 Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isto. 32 Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. 33 Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 34 Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 35 Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. 36 Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. 37 E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.